de Eclesiastes, capítulo 10. Nós vamos refletir na segunda parte do capítulo 10 que nós iniciamos no ano passado. Essa piada é velha, né? A última vez que eu preguei em Eclesiastes foi ano passado, cara. Que quer dizer, há 2 semanas atrás. Não, porque o Rony pregou um antes de mim. Fica quieto aí, vocês estão querendo te falar. Eclesiastes 10, a partir do versículo 12 até o versículo 20, e eu vou pedir aos irmãos que me ajudem também na leitura do texto bíblico. Mais uma vez eu vou começar a leitura, e vou pedir para que vocês leiam o versículo seguinte, com entusiasmo, de forma cadenciada, para que todos nós possamos ler juntos, em uma só voz, em uníssono, para que os anjos nos céus ouçam a nossa voz e se alegrem juntamente conosco. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 ao 20. Nas palavras do sábio, a favor, mas ao tolo, os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são injustiça, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe a cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz para mim, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Senhor, lida a tua palavra, ajuda-me agora, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Senhor meu e Rei meu, e que edifiquem o Seu povo. Corrige-nos, ensina-nos, endireita-nos, repreende-nos, faze-nos ouvir a Sua voz e, sobretudo, pelo Teu Espírito, faze-nos colocá-la em prática, porque nós estamos unidos a Cristo, Teu Filho, nosso Redentor. Amém e amém. A entrada para o templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. Essa foi uma frase que Charles Spurgeon, pastor inglês do século XIX, conhecido pelo epíteto de príncipe dos pregadores, repetiu diversas vezes no seu ministério. A entrada para o templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. E essa frase, ela nos coloca no nosso devido lugar, que temos a tendência de achar que somos muito sábios. E ela também nos ajuda a saber por onde começar a busca pela sabedoria. Nós não somos tão sábios quanto nós costumamos achar que somos. E se nós formos sinceros com nós mesmos e humildes diante de Deus, nós vamos ter que confessar que nem sempre nós somos sábios naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos com o nosso dinheiro, ou na forma com que nós respondemos às tentações que se manifestam diante de nós. Nós tendemos a fazer comentários tolos, despesas irrefletidas, usar o tempo como tolos, tomar decisões imprudentes, reagir de forma impaciente, impulsiva. Meus queridos, se nós quisermos ser sábios segundo Cristo,
nós precisamos começar nos humilhando, reconhecendo a nossa própria tolice. Só assim, reconhecendo a nossa ignorância, é que nós estaremos prontos para pedir e receber de Deus a verdadeira sabedoria que nos conforma com Cristo. Só assim nós poderemos entrar neste templo chamado sabedoria, do conhecimento redentivo de Cristo. E Eclesiastes é para nós um convite para entrar neste templo, no templo da sabedoria divina. Porque ele nos ensina a viver à luz da eternidade, e não apenas debaixo do sol. Depois de começar o capítulo 10 de Eclesiastes, nos ajudando a entender o que é tolice, e nos dizendo o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar, para não exalarmos o mau cheiro da tolice, da insensatez, o pregador ele termina o capítulo 10 de Eclesiastes, mostrando a diferença entre a sabedoria e a tolice na vida diária. E aqui nesses últimos versículos do capítulo, ele continua exatamente nessa direção, ensinando-nos sobre o emprego sábio das nossas palavras, sobre o exercício da sabedoria ao liderar e ao escolher os nossos líderes, e também sobre como investir o nosso esforço em nossos trabalhos como verdadeiros sábios. Diante disso, o que eu espero fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que porque Deus, na sua palavra, revela a nossa tolice, nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo a nossa ignorância e suplicando pela sabedoria do conhecimento de Cristo, para guardar os seus mandamentos. Parece longo o que eu quero fazer essa noite, mas o que eu espero é nos fazer refletir no fato de que, porque Deus, na sua palavra, revela a nossa ignorância, para sermos sábios, nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo a nossa tolice e suplicando pela sabedoria do conhecimento de Cristo e a capacidade de guardar, de obedecer os seus mandamentos. Para nossa reflexão, o título deste sermão é: sábio é quem ouve e obedece a palavra de Deus. Sábio é quem ouve e obedece a palavra de Deus. E o sábio que ouve e pratica a palavra de Deus, ele fala conforme as Escrituras. Esse é o nosso primeiro ponto. O sábio fala conforme a palavra de Deus. Versículo 12, está escrito assim: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Meus irmãos, a forma com que nós empregamos as palavras é a prova de fogo da sabedoria. Se nós permitirmos que a nossa boca fale somente aquilo que está no nosso coração, sem maquiagem, sem falsidade, então todas as vezes que nós dissermos algo, as nossas palavras vão revelar a sabedoria ou a tolice que está dentro dos nossos corações. Em nosso último sermão, nós vimos em Eclesiastes como o pregador nos mostrou que uma pequena dose de insensatez pode causar imensos danos. Uma minúscula mosca morta no unguento, em um lote de unguento, pode desperdiçar ou destruir o trabalho inteiro do perfumista. Uma dose de insensatez no trabalho pode causar imensos danos. Por isso, o que o autor de Eclesiastes vai continuar nos mostrando é que nós devemos usar a sabedoria em nosso falar diário, para que nós provemos que a sabedoria de fato habita em nós. Porque as nossas palavras revelam se somos sábios ou tolos. Quando o Senhor Jesus Cristo pregou na sinagoga da sua cidade, lá em Nazaré, a primeira reação das pessoas foi favorável. Nós lemos lá em Lucas 4, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Nas palavras do sábio há louvor ou há favor. Isto é, elas trazem favor. O favor de outras pessoas que ouvem o sábio falando.
por acaso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, do versículo 29 em diante, ele vai dizer que no tocante àqueles que professam fé no Senhor Jesus, ele vai ordenar: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Porém, meus irmãos, se a boca fala do que o coração está cheio, essa fala sábia, que edifica e que transmite graça, que é ordenada pelo apóstolo Paulo, também exige um coração cheio de graça, um coração regenerado, um coração que transborde de amor, do amor de Deus que nos é dado em Cristo Jesus. Isso significa que esse tipo de sabedoria que as Escrituras estão nos falando dela só pode fluir de um coração que experimentou a comunhão com Cristo, de um coração que reconheceu o seu estado de estupidez, de ignorância da verdadeira sabedoria, que percebeu o seu estado de miséria e separação de Deus, do seu justo estado de condenação por causa dos seus incontáveis pecados, de um coração que reconheceu a sua dívida impagável e, percebendo que ela foi paga por Cristo, retribui com amor ao Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo na cruz do Calvário se entregou, para que nós deixássemos de ser inimigos, tolos inimigos de Deus, para nos tornar sábios filhos do Deus Altíssimo. Em outras palavras, uma pessoa sábia tem um coração unido ao Senhor Jesus Cristo mediante a fé. E por isso, o fruto dos seus lábios serão graça, que edifica e que mostra a realidade das pessoas diante de Deus e a sua necessidade do Senhor. Mas em contraste às palavras do sábio, o autor de Eclesiastes nos diz que ao tolo os seus lábios devoram. Os lábios do tolo engolem o tolo. Ao invés de trazer favor, elas são autodestrutivas. As suas palavras devoram a si mesmo, os tolos e aos que estão ao seu redor, como se fosse um câncer. Mas elas não são apenas autodestrutivas, elas também são más. Versículo 13 diz assim: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. As primeiras palavras de uma pessoa sem Deus logo revelam a tolice dela, o que já é muito ruim. Mas quando essa pessoa continua a falar, quando nós continuamos a ouvi-lo, logo se percebe que a sua palavra também fala de loucura, de perversidade, de coisas que são más, de depravação moral, de falta de temor do Senhor, destas coisas que caracterizam a vida dos ímpios. Mas não para por aí a palavra dos loucos. Como se não bastasse, a palavra do tolo também é uma palavra presunçosa. Versículo 14 diz assim: o estulto multiplica palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois dele? O tolo, ele não sabe do dia de amanhã, do próximo minuto da sua vida. Mas você já parou para conversar com pessoas que são mestres para falar do futuro? Sabe de tudo do futuro? Ah, se você fizer isso vai acontecer aquilo. Não, porque o governo está fazendo isso vai acontecer aquilo outro. Presunçosos. Não sabem sequer da sua própria vida. Meus irmãos, os tolos, eles normalmente sempre têm uma opinião para dar a respeito de todas as coisas. Já conversou com gente assim? Mesmo que eles não saibam, não sejam capazes de fundamentar as suas palavras em conhecimento, em fatos ou em atos. É impressionante como raríssimas vezes, e é por isso que ele é tolo, ele consegue manter a sua opinião tola para si mesmo. Ele insiste em compartilhar as suas opiniões sobre o presente e sobre o futuro.
mesmo quando eles não sabem do que eles estão falando, quando eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. O tolo, ele multiplica palavras. E essa completa tolice do insensato, ela se manifesta claramente no versículo 15. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Essa expressão, nem sabe ir à cidade, muito provavelmente era um dito do antigo Oriente Médio, que significa que alguém era tão tolo, mas tão tolo, que ele não conseguia ir, ele não sabia o caminho para a próxima cidade. O que naqueles dias seria um absurdo. Para nós, seria como se nós disséssemos de alguém: fulano não sabe quanto é 2 mais 2. Ou seja, é um idiota completo. Mas apesar de falar de tudo, de dizer que conhece todas as coisas, sobre todos os assuntos, ele não sabe as coisas mais básicas, como o caminho para a cidade, na qual ele precisava chegar para poder buscar as suas necessidades ou suprir as suas necessidades. E por isso é que, pelo fato de não saber nada, que todo o seu trabalho resulta em nada, em canseira. Ele fala demais, mas não produz nada. Já conheceu gente assim? Que gosta de se exaltar, que gosta de se gabar, mas quando você olha, não tem nada. A vida dessas pessoas é sem fruto, sem qualquer fruto que beneficie a si mesmo ou as pessoas que estão ao seu redor. Provérbios, capítulo 18, versículo 7, diz algo interessante a respeito dessas pessoas. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. O tolo, ele é constantemente pego pelas suas próprias palavras. Pense nas muitas pessoas cujo falar continuamente as coloca em problemas. O Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele seguramente concordaria prontamente com as palavras do pregador. Porque cerca de 1 milênio depois do pregador, ele disse o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E se alguém supõe ser religioso, preste atenção nisso, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, não serve de nada. Meus irmãos, quem diz crer, mas ignora a instrução da palavra de Deus no seu falar, não é de modo nenhum sábio segundo Deus. E na verdade, algo gravíssimo pode se manifestar disso. Porque talvez essa pessoa sequer seja salva. Afinal, como o irmão do Senhor Jesus Cristo nos disse, quem não refreia a sua língua, engana a si mesmo. E a sua religião é inútil, sem qualquer valor na eternidade diante de Deus. E é certo, meus queridos, é certo que existem muitas maneiras de dizer palavras tolas, autodestrutivas, más, presunçosas. Mas o pregador, ele nos dá um exemplo notável lá no versículo 20. Voltem os olhos para a palavra de Deus. Versículo 20 diz assim: nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das suas palavras. Em países onde há governos absolutistas, ditaduras, falar mal do governo pode ser uma coisa muito arriscada. Isso é considerado nesses lugares como traição. E isso se aplicava a quase todas as nações dos dias bíblicos, sobretudo nos dias de Salomão. Hoje, no Brasil, fazer críticas ao governo, fazer críticas a certas autoridades, pode trazer alguns problemas nas redes sociais. Ainda que essas críticas sejam lícitas e permitidas pela nossa Constituição.
Essas críticas podem, na melhor das hipóteses, derrubar redes sociais, gerar multas e talvez até prisões. Mas aqui no exemplo que o pregador ele usa, até mesmo em secreto, não precisa ser em rede social onde todo mundo está vendo. Lá no secreto do seu quarto, palavras ditas contra autoridades, contra pessoas ricas de alto escalão do governo, poderiam trazer muitos problemas para o tolo. Aqui ele vai usar aquela antiga e familiar imagem de um pássaro que ouve alguma coisa e depois repete para outras pessoas aquilo que ele ouviu. Para nós seria o equivalente ao famoso adágio popular: um passarinho me contou. Esse texto, meus irmãos, nos chama a sabedoria no uso das nossas palavras. Fale algo estúpido para um tolo e logo o mundo inteiro vai saber das coisas que você disse. O que você falar mal a respeito de uma pessoa, sobretudo se ela tiver autoridade sobre a sua vida, ela vai ser repetida por outra pessoa, se você tiver dito isso a um tolo. Porém, o que você disse vai ser repetido com vários graus de acréscimos, com imprecisões, com mudanças, que podem trazer muitas dores desnecessárias. Por isso, uma vez que, quando as palavras saem da nossa boca, nós não temos mais controle sobre elas, nós devemos tomar muito cuidado com as palavras que nós pronunciamos. Nós devemos cuidar para que as palavras de Deus, que são boas para edificar e transmitir graça, sejam aquelas que saem da nossa boca, e não palavras que difamam, que depreciam. Muito melhor é ser sábio e não permitir que tais palavras ocupem as nossas mentes e muito menos saiam dos nossos lábios. E aqui é uma aplicação para nós. Edifique. Transmita graça por meio das suas palavras conforme exigir a necessidade. Meus queridos, se nós formos honestos, nós vamos ver que a maior parte do tempo que nós usamos as nossas palavras mostram que nós não somos muito sábios, segundo as Escrituras. Nós usamos as nossas palavras quase que totalmente de forma egocêntrica. Nós usamos as nossas palavras para atrair a atenção das pessoas, para vencer discussões, para que alguém faça algo por nós, para conseguir um emprego, uma namorada, um namorado. Mas a verdade é que raríssimas vezes nós intencionalmente usamos as nossas palavras para transmitir graça. E algumas vezes, até quando nós pensamos que estamos fazendo isso, fazemos de forma egoísta, por causa de nós mesmos. Por isso, porque pela fé, cada um de nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Pela fé somos habitados pelo Espírito Santo. Falemos, meus irmãos, como verdadeiros sábios neste mundo cercado de tolos. Revelemos ao mundo que a semente da sabedoria divina, o Espírito Santo, habita em nós. Usemos as palavras para edificar e transmitir graça conforme a necessidade. E às vezes a necessidade é de palavras de encorajamento para um filho que está abatido. A necessidade são elogios honestos, verdadeiros, que exaltam as virtudes do caráter de uma pessoa que se encontra sem confiança. No outro caso, a necessidade pode exigir palavras de afeto que afirmam o nosso amor pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos parentes, amigos, filhos. No outro momento, a necessidade é relembrar os desanimados das promessas de Deus. No outro é falar do perdão incondicional e eterno de Deus, fortalecendo a fé daqueles crentes que estão fragilizados, lembrando-os que nada jamais poderá separar-lhes do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Mas em outro momento, a necessidade para que a graça seja transmitida pode ser uma dura palavra de repreensão, ou uma denúncia a algum pecado, ou um chamado ao arrependimento, ou uma advertência contra a eterna condenação para aqueles que andam no pecado e não se arrependem deles. Todas essas formas transmitem graça. Meus queridos,
O fato é que, independente de qual seja a necessidade, sejamos sábios. Se somos nascidos do Espírito Santo e selados por Ele para o dia da redenção, nós devemos ouvir estas instruções do Senhor Jesus Cristo, ditas pelo apóstolo Paulo, e então praticá-las na nossa vida diária, para que nós possamos abençoar aqueles que nos ouvem, edificando e transmitindo graça. Porque sábio não são os que acham que são sábios, mas são aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus e lhe obedecem. Então, sábio é aquele que, unido a Cristo, ouve e pratica as palavras de Deus em seu modo de falar. Mas o verdadeiro sábio ouve e pratica a palavra de Cristo, ele lidera conforme a palavra do Senhor. Esse é o nosso segundo ponto. O sábio que ouve e pratica, ele lidera, ele governa conforme a palavra do Senhor. Nesse trecho, do versículo 16, aí, o versículo 17, o pregador ele está falando especificamente de liderança política. E ele quer deixar uma coisa bem clara, que governantes sábios são uma bênção para a nação, e governantes tolos, uma maldição. E ele começa falando da maldição de ter governantes tolos. Versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Meus irmãos, este versículo fala aqui de algo que é um verdadeiro desastre nacional. Ter alguém completamente incompetente no governo da nação. Aqui a palavra criança, ela pode literalmente estar se referindo a um governante que ainda era jovem, uma espécie de rei criança. No mundo antigo, isso não era tão incomum de acontecer. E em algumas raras ocasiões, essas crianças se tornavam uma bênção para a nação. Mas esse não era o padrão. Um exemplo bíblico disso, e é o único exemplo bíblico que nós temos, justamente para mostrar que não é o padrão, é a exceção à regra, é o caso de Josias, que, segundo nós lemos lá em Crônicas, capítulo 34, 2 Crônicas 34, ele subiu ao trono com 8 anos de vida, e em 2 Crônicas 34, 3, vai nos informar que aos 16 anos, ele começou a buscar o Deus de seu pai, Davi. Ele foi uma bênção para a nação. Mas essa criança foi uma exceção e não a regra. Dito isso, nós precisamos refletir que essa palavra hebraica, naar, criança, ela não se limita simplesmente a pessoas de menor idade. E aqui, dado o contexto político da passagem, e parece ser esse o caso, ela está se referindo a um governante imaturo, incapaz como uma criança. E em favor desse pensamento, nós temos o exemplo do próprio rei Salomão, que quando recebeu o trono do seu pai Davi, chamou a si mesmo de criança. Não porque ele fosse uma criança, mas referindo-se à sua falta de maturidade e experiência para governar. Quando nós olhamos lá para 1 Reis capítulo 3, no versículo 7, versículo 9, Salomão diz assim, ele confessa, agora pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei conduzir-me. E então no versículo 9 ele suplica, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo. Já Roboão, filho do rei Salomão, não foi tão sábio assim. Apesar dele ter 41 anos de idade, a Bíblia nos afirma que quando ele começou a reinar, Roboão ainda era jovem e indeciso. Já pensou? Eu com 44, jovem? A juventude aqui não se referia à idade, mas à incapacidade. Apesar da idade, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. A sua corte se mostrou corrupta, o julgamento dele não era saudável, e logo o reino dele foi dividido. A falta de sabedoria de um rei
de um presidente, de um governador, de um prefeito, meus irmãos, ela se manifesta claramente no comportamento daqueles que ele escolhe para compor o seu governo juntamente com ele. E para deixar isso claro, o Kohelet, ele vai descrever aqui uma corte onde os príncipes gananciosos e egocêntricos faziam festa logo no café da manhã. E ele vai dizer para a gente, aí no versículo 16 ainda, aliás, no versículo 17, mas aqui eu faço uma pequena alteração. Ele diz que eles se assentam à mesa pela manhã, não para refazerem as suas forças, mas para bebedice. E aqui eu faço uma inversão do versículo 17, porque essa é a ideia. O pregador não está falando que eles se reuniam simplesmente para um café da manhã, mas ele está falando sobre um banquete real, banhado por muito álcool, onde as pessoas se embriagavam. Ao invés daqueles homens trabalharem de modo honesto pelo seu país, eles, como tolos egocêntricos, viviam para si mesmos, governavam a si mesmos, se banqueteavam e se embriagavam às custas dos impostos do povo. Talvez alguns de vocês tenham tomado conhecimento de que, há não muito tempo atrás, o STF ofereceu um jantar de gala para os seus ministros, onde foi gasto mais de R$1 milhão com bebidas e lagostas. E não é segredo para ninguém, meus queridos, que o atual presidente da nossa nação, ele gosta muito de assentar-se para apreciar, além da medida da modéstia, uma boa aguardente. Ai de ti, ó terra, cujo rei e seus príncipes são como crianças. Ai de ti, ó Brasil, minha pátria amada. Mas em contraste com esse governador tolo e seus príncipes, no versículo 17, o pregador vai falar da bênção de governantes capazes. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se assentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. A ideia de filho de nobres é a ideia de alguém que é capaz, alguém que foi instruído, alguém que recebeu capacitação para governar a nação com sabedoria para o bem do povo. Abençoada é a nação cujos seus governantes são capazes, sóbrios, responsáveis, comprometidos com o bem do país. Eles se assentam sim também para banquetes, no tempo devido e apropriado para isso. E não para logo pela manhã encherem a cara para prodigalidade, não se assentam para embriaguez. Bendita é a nação cujos governantes governam responsavelmente para o bem do país, para promover justiça, boa educação, boa economia, segurança pública. E aqui, meus queridos, há uma boa aplicação para as nossas vidas. Pode ser que nenhum de nós venhamos nos tornar governantes no nosso país, mas seguramente todos nós somos chamados a escolher os nossos representantes como alguém que tem Jesus Cristo como Rei Supremo. Infelizmente, parece que há muitos crentes que têm a verdadeira aversão à política. E eu reconheço que a maior parte dos políticos que nós temos, eles são tão tolos que nos dão sim motivos para termos nojo da política. Porém, nós não podemos nos esquecer que governo é algo criado pelo próprio Deus, para ser uma bênção para este mundo caído, com o propósito de punir o perverso e de honrar os cumpridores de leis. Paulo nos ensina isso. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Isso porque Paulo continua nos explicando. Deus ordenou o governo para que a autoridade funcione como ministro de Deus para o teu bem, para o meu bem, empunhando a espada como ministro de Deus
para castigar o que pratica o mal. Mas, meus irmãos, o fato de homens pecadores se rebelarem contra a vontade de Deus, não sendo o tipo de políticos que eles devem ser, não dá a nós, filhos de Deus, o direito de virar as costas para a criação do Senhor e entregar o governo na mão de homens malignos, homens crianças. Se Cristo é o rei da sua vida, soberano sobre toda a criação, inclusive sobre o governo, se você está unido ao Senhor Jesus para viver, ouvindo a sua voz e submetendo-se à palavra dele, então você precisa escolher representantes que sejam homens capazes e não meninos egocêntricos. Homens que façam política segundo os princípios do reino de Deus. Não escolher segundo os seus interesses profissionais, políticos, por causa da ajuda, do benefício em qualquer área da sua vida. Não. É por isso, porque nós estamos em Cristo e nós temos um rei que é justo, nós nunca mais devemos escolher políticos antes de investigar a história pública e familiar dessa pessoa, antes de verificar se há histórico de corrupção na vida dessa pessoa. Nós nunca mais devemos escolher um político sem antes investigar se o partido ao qual ele está afiliado não defende pautas que são contrárias ao reino de Deus, como o aborto, a sexualização precoce das nossas crianças e tantas outras coisas que destroem os valores do reino de Deus. Escolha, meus irmãos, políticos que tenham uma história de honestidade, que defendam a família, que defendam a vida, a justiça, a liberdade. Porque você escolheu Cristo e Ele o recebeu para ser o seu rei. Porque Ele é o rei soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o governo. Nunca mais escolha governantes porque você simplesmente tem simpatia por este ou por aquele. Mostre que você é verdadeiro sábio. Revista-se do Senhor Jesus Cristo, também, como as Escrituras ordenam, nesse aspecto de escolher aqueles que nos governam. Porque os verdadeiros sábios não são somente aqueles que governam segundo a palavra de Deus, mas também aqueles que conhecem a vontade do seu Senhor e aplicam na sua vida para escolher os seus governantes. Sábio é quem ouve e pratica a palavra de Deus no seu modo de falar. Sábio é quem ouve e pratica a palavra de Deus no governo e na escolha dos seus governantes. Por fim, sábio é o que ouve e obedece a palavra de Deus, trabalhando conforme as Escrituras. O tema do trabalho não é uma novidade para nós em Eclesiastes, já foi mencionado no livro diversas vezes. Aqui no capítulo 10, pelo menos 2 vezes já foi mencionada, no versículo 16, quando o pregador fala destes príncipes, que ao invés de se reunirem para trabalhar pela manhã, se reuniam para se embriagar. Nós também vimos falando no versículo 15, que o trabalho do tolo o fatiga, pois ele nem sabe ir à cidade. O tolo, por causa da sua preguiça moral, por causa do mau uso do seu tempo, ele se cansa do seu trabalho muito antes de ter produzido alguma coisa como resultado do seu trabalho. Ele está cansado. E você diz, o que você fez? Nada, mas eu estou tão cansado. Eu já trabalhei com pessoas assim. E você olha para a pessoa e a pessoa não faz nada. Mas toda hora que você olha para ela, parece que tem uma tonelada sobre a vida dessa pessoa. Você nunca teve funcionário assim, né, Léo? Mas isso só acontecia comigo. E o resultado, meus queridos, de toda essa preguiça, dessa insensatez, que não produz nada, fica claro, de uma forma muito memorável, na imagem criada pelo pregador no versículo 18, onde nós vemos uma casa caindo por causa da preguiça do dono dela. Versículo 18, me acompanhe, por favor. Pela muita, não é pouca, gente, pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, na minha adolescência, eu fui um cabra muito preguiçoso.
muito preguiçoso. Meu Deus, como eu sinto vergonha daquilo. Meu pai era caminhoneiro, eu acho que eu já contei isso para vocês. Acho que nós vamos ter que aumentar o volume ali. Ele viajava e passava lá não sei quanto tempo fora. Quando chegava o período de chuva, a erva daninha crescia. E às vezes ele chegava em casa, depois de 1, 2 semanas fora, o capim estava daquele jeito. Ele olhava para mim e falava assim: meu filho, você vai esperar esse capim bater na sua cara para você arrancar ele daqui? O preguiçoso vê as coisas se acabando e não tem coragem de fazer nada. Eu falo que um dia eu vou escrever um livro chamado A Desgraça da Preguiça. Porque a preguiça é uma completa desgraça na vida das pessoas. É uma completa falta da graça de Deus sobre a vida das pessoas. No Oriente Médio, os telhados, eles eram retos, não tinha inclinação como nossos hoje. E eles eram cobertos de líquen, de musgo. Então, isso eventualmente rachava. Então, permitia que a água da chuva entrasse ali. E exigia que fossem feitas contínuas manutenções, porque a água não tinha por onde escorrer. Se ele fosse preguiçoso demais para trabalhar, o telhado ele ia começar a vergar e tudo aquilo poderia desabar em cima da cabeça dele. O pregador ele imagina aqui um tolo tão preguiçoso, tão estúpido, que ele prefere que a sua propriedade, que a sua própria casa desabe sobre a cabeça dele, sobre a família dele, antes que ele suba numa escada e comece a trabalhar para fazer o reparo daquilo que é dele. Ao invés de trabalhar para o seu próprio bem, o proprietário da casa é um preguiçoso que prefere fazer festa, que prefere se entreter. Versículo 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Talvez, Léo, se precisar, você aumenta um pouco o volume lá, a Carol está lá. Essa pode ter sido uma música, se vocês não me ouvirem, vocês me avisam que eu paro. Essa pode ter sido uma música que era cantada nos dias do pregador. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Festim, meus irmãos, era uma pequena festa, um pequeno banquete. E o dinheiro, ele de fato, ele pode garantir pequenos banquetes, ele pode comprar excelentes vinhos que alegram o nosso coração e que podem ser bebidos gostosamente. Aqui o festim é uma festa, um pequeno banquete. E o dinheiro, ele de fato, ele pode comprar para nós vinho, ele pode comprar para nós um banquete, ele pode comprar aquelas coisas que nós devemos desfrutar de forma gostosa na nossa vida. Mas dentro do contexto, aumenta um pouco o volume, sabe? O contexto, ele não parece que o pregador esteja falando sobre o uso sábio e prudente do dinheiro, e nem do santo usufruto dos prazeres que Deus nos concede como dádivas nessa vida. Aqui a intenção do rei pregador é demonstrar que o preguiçoso, ele está totalmente comprometido, focado com o prazer e com o entretenimento, e não com o trabalho. É possível que aqui o Kohelet, ele esteja comparando aquela ordem de políticos preguiçosos que veem a ruína da nação sem se preocuparem, porque eles preferem comer, beber e usar o dinheiro público para se embriagar, ao invés de ter coragem necessária para trabalhar para o seu próprio bem, porque eles preferem viver uma vida dissoluta. É provável que ele esteja comparando esses políticos com um homem preguiçoso, que vê o seu patrimônio ruindo, sendo destruído, porque ele não quer trabalhar, porque ele prefere o entretenimento, o descanso. O princípio aqui, meus irmãos, também se aplica de uma forma ampla à vida de cada um de nós, e deve nos fazer entender que a preguiça é um pecado mortal. A preguiça pode destruir muitas coisas, ou ela pode
vê-las sendo destruídas sem que o preguiçoso faça nada para protegê-las. A preguiça, ela destrói relacionamentos quando pessoas se interessam apenas por si mesmas e deixam de investir, de trabalhar, investir tempo e esforço sacrificial em serviço e amadurecimento espiritual para preservar casamentos, amizades, relações entre os filhos e pais. Afinal, a convivência com o pregador, como Provérbios nos ensina, é tão irritante quanto fumaça para os olhos e vinagre para os dentes. A preguiça, ela destrói uma igreja inteira, quando a liderança descansa naquilo que talvez ela já conquistou, ao invés de continuar fazendo tudo o que pode para conquistar aquilo que Cristo ordenou que eles fizessem. Uma igreja pode ser destruída quando os membros começam simplesmente a reivindicar os seus direitos, mas não põem a mão no arado para servir uns aos outros conforme a justa cooperação de cada parte. A preguiça destrói a santificação dos crentes. Ela destrói aqueles que se recusam a se levantar para fazer guerra contra a carne. Mas ela também destrói qualquer possibilidade de maturidade espiritual, porque o preguiçoso rejeita desenvolver a sua salvação. Ela também destrói qualquer possibilidade de salvação para a alma preguiçosa. Por quê? Porque os espiritualmente preguiçosos, eles estão ocupados demais em buscar os prazeres, os confortos e as conquistas deste mundo. Ah, não. A edificação da minha alma espera. Hoje eu preciso me divertir. Meus irmãos, somente um tolo completo seria negligente o suficiente para ignorar coisas importantes, como o trabalho pela unidade da sua família, como o serviço para o crescimento da igreja, como o trabalho para a sua santificação e edificação pessoal da sua fé. E aqui é uma aplicação para nós. Que nós nos dediquemos ao trabalho necessário como verdadeiros sábios, e não como tolos preguiçosos, que a si mesmos se destroem. Trabalhemos como sábios, e não sejamos preguiçosos que destroem a si mesmos. Igreja, Provérbios 21, 25, diz algo interessante. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Como é comum conversar com crentes e ouvi-los dizer que eles gostariam de ter uma condição melhor de família, que gostariam de ser mais sábios no falar, que gostariam de ser capazes de evangelizar, que gostariam de ter famílias mais saudáveis, que gostariam de ser melhores pais, se tornarem oficiais na igreja, servirem na igreja. Mas o que eu percebo que o que há de comum em muitas destas pessoas é que todas elas são preguiçosas. Elas desejam, mas as suas mãos se recusam a trabalhar. Elas se recusam a se qualificar para ter uma condição melhor de vida. Elas se recusam a ler bons livros com conteúdo espiritual. Elas se recusam a estudar como criar os seus filhos e ser santos como o Senhor Jesus Cristo é. Elas se recusam a viver a vida da comunidade, servindo uns aos outros, para que nós, como igreja, possamos efetuar o nosso próprio crescimento. Eles querem o caminho fácil, o caminho da unção, o caminho da oração sem esforço. Pastor, ora por mim, eu estou com tanto problema na vida. Pastor, ora por mim porque eu preciso de uma bênção. Meus irmãos, é claro que Deus pode fazer essas coisas. Mas se tudo se resolvesse com uma unção, com uma mera oração, nós não precisaríamos de instrução para sermos sábios na vida. Jesus Cristo simplesmente teria dito aos seus apóstolos: vá e orem pelas pessoas, e tudo se resolverá. Não é esse o caminho das Escrituras. Não é esse o caminho. Em suma, as pessoas não têm o que desejam porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Mas a Bíblia, meus irmãos, nos ensina que o caminho
da preguiça é o caminho dos tolos, é o caminho da destruição. O caminho dos sábios é o caminho do trabalho árduo, inteligente. Não é por acaso que está escrito em Provérbios 13:4, que a alma do diligente se farta. Por isso nós não podemos nos esquecer da instrução que o Correlete nos deu lá em 9:10. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Isto é, com zelo e não com negligência. Outra forma de dizer a mesma coisa é: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou ainda, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para que o mundo saiba que você é um filho de Deus e que está unido a Cristo. A nossa salvação, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que ela foi conquistada pelo penoso trabalho do nosso Redentor Jesus, naquela amarga e dolorosa cruz do Calvário. Porque Jesus nos deixou o perfeito exemplo a ser seguido. Como um discípulo dele, trabalhe com diligência pelo bem da sua família. Trabalhe diligentemente pelo bem da sua igreja. Trabalhe diligentemente pelo bem da sua alma, da sua eternidade. Lembre-se que em Mateus 25, dos versículos 14 a 30, o Senhor Jesus Cristo, contando a parábola que nós conhecemos como a parábola dos talentos, ele repreende severamente o preguiçoso que enterrou a obra que o Senhor lhe confiou, e por isso ele sofreu as consequências por sua negligência, por sua preguiça, e foi lançado no eterno sofrimento. Ele foi lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Aquele preguiçoso foi lançado no inferno, porque ele não se preocupou em realizar a vontade do seu Senhor. Por isso, meus irmãos, fuja da preguiça e da procrastinação. Tais coisas só podem te levar à ruína eterna, à ruína presente. Trabalhe pela edificação da sua alma. Contribua para a edificação do seu próximo. Trabalhe para juntos nós efetuarmos o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Você foi selado com o Espírito, não para se recolher à preguiça, mas para se dar ao trabalho. A sabedoria no trabalho, meus irmãos, não é apenas uma questão de produtividade, mas é uma questão de fidelidade àquele que nos salvou ao custoso trabalho da sua alma. Por isso, prove que você é de fato sábio e trabalhe segundo toda a instrução que nós temos na palavra de Deus. Meus irmãos, eu acho que ficou claro para nós, né? Que a entrada para o templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância. E a Bíblia nos diz que todos nós nascemos ignorantes, porque nós nascemos filhos da ira, inimigos de Deus. Por isso, antes da conversão, cada um de nós, cada ser humano, éramos como os loucos que desprezam a sabedoria e o ensino. Isso porque em nosso estado natural, nós nascemos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados, de modo que, estando espiritualmente mortos, nós não podemos nos tornar sábios pelos nossos esforços. Nós não podemos nos apropriar da sabedoria de Deus que nos faz sábio para a salvação pelos nossos próprios esforços. E como é que nós podemos escapar desse estado de loucura e de insensatez? Bem dizendo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos do Espírito, o perdão, a reconciliação, a adoção e a vida eterna, para todo aquele que se aproxima dele pela fé em Cristo Jesus. Se a entrada para o templo da sabedoria é o conhecimento da nossa própria ignorância, nós precisamos nos lembrar que houve um homem, e o único homem, que se atreveu a dizer sobre a face da terra: eu sou a única entrada pela qual vocês podem se chegar a Deus em paz.
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim vocês jamais se tornarão sábios para entrar na vida eterna em paz com o meu Pai. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que, conforme Cristo nos ensinou, bem-aventurados são somente os humildes de espírito, os que se humilham, que reconhecem o seu estado de miséria espiritual, de ignorância, de completa pobreza e inaptidão para fazer aquilo que é agradável a Deus para a sua salvação, para tornar-se sábio. É destes, dos humildes de espírito, e somente deles, o reino de Deus. Para estes que Cristo veio buscar, para estes, os que humildemente reconhecem que carecem da sabedoria de Deus, para que se tornem sábios, a estes que o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele continua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O sábio é aquele que ouve e segue a voz do bom pastor. E para nós sermos sábios de verdade, sábios segundo Deus, nós precisamos humildemente reconhecer que nós não somos sábios, que nós não vivemos como pessoas sábias e que nós carecemos da graça de Cristo para nos redimir das muitas tolices da nossa vida. Seja a tolice da incredulidade, seja a tolice de não buscarmos edificar a nossa salvação, seja a tolice de continuarmos como meninos na fé. Para nos tornarmos sábios, precisamos ouvir a voz do bom pastor, crer nela e colocá-la em prática na nossa vida diária. Porque em sua palavra o Senhor nos revela a grandeza da nossa tolice. Nós devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo a nossa ignorância e clamar pela sabedoria do conhecimento de Cristo, que transforma pecadores tolos como nós em sábios, filhos e trabalhadores no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe.